Que ela sirva de alento, que sirva de alegria, de paz a nossos corações, ó Pai. Então, usa teu servo como canal de bênção nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Feliz mais uma vez de estar aqui junto com a igreja, né? Louvando, adorando e agradecendo ao nome do Senhor. Eu acho que hoje não tem ninguém que eu não tenha visto ainda não. Todo mundo aqui, acho que a gente já se viu, né, antes, né? Essa é a terceira vez que eu estou pregando aqui na congregação. E como sempre gosto de dizer, eu não sou um pregador, mas eu gosto de compartilhar, né, da palavra, né, que a gente, um pouco que a gente aprende, né? E sempre que eu venho pregar aqui ou em algum outro lugar, sempre para mim é uma oportunidade muito rica de aprender um pouco mais da palavra e compartilhar com os irmãos. Então eu agradeço a confiança do pastor Ed, da pastora Cláudia, né, em estar me direcionando para cá nessa noite, embora eles não estejam aqui presentes. Mas nós estamos vindo de uma série de mensagens. Não sei se todos estiveram aqui na mensagem passada, quem estava, mas a gente falou a primeira vez sobre fé, falamos a segunda vez sobre esperança, né? E hoje nós vamos falar sobre o amor. Desde o início do culto nós estamos cantando músicas, hinos e louvores que falam sobre amor, que falam sobre perdão, que falam sobre união. E tudo isso tem muito a ver com o que Deus colocou em nosso coração para falar à igreja dele nesta noite. Mas antes, para quem não esteve aqui nas mensagens anteriores, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre fé e esperança. E a partir de então a gente vai falar sobre o amor. A primeira mensagem, nós vimos que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa definição, ela está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Nós vimos que é por meio da fé, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus gera em nosso coração a fé. Por meio dela, somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Vimos que não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Mas também vimos que sem as obras a nossa fé é morta, né? Isso aí está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Nós vimos que a esperança, ela é como se fosse uma consequência da fé. Exemplo, nós, pela fé, acreditamos em um Deus que cura. Quem é que crê que o Senhor cura? Amém. Eu creio. Por isso, quando nós estamos doentes, nós temos a esperança de sermos curados. Nós acreditamos, temos a esperança de ver a nossa família salva. Amém. Porque acreditamos em um Deus que salva. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por nossos pecados. E acreditamos naquela palavra que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, o fato de eu crer, eu tenho a esperança de ver a minha família salva para a honra e glória do Senhor. Mas nós vimos que a esperança, a nossa esperança maior, não está nas coisas materiais. Temos sim a esperança da cura quando estamos doentes. Temos sim a esperança de conseguir um trabalho quando estamos desempregados. Né? Nós cremos num Deus que provê, por isso nós acreditamos que mesmo no momento de dificuldade Ele irá prover as nossas necessidades, porque Ele é o nosso Jeová Jireh. Mas a nossa esperança, ela não está firmada apenas nas coisas desse mundo. A gente falou sobre uma viva esperança, e que essa viva esperança está ligada ao futuro de glória com Ele nos céus. A nossa esperança não se limita as coisas aqui da terra. Ela vai além. Sabemos que quando partirmos desse mundo, estaremos com o Senhor.
Sabemos que se isso não acontecer, Cristo pode voltar antes de nós morrermos, nós seremos arrebatados para estar com Ele. Deus. É essa esperança viva que brota em nosso coração. Assim como tem a fé morta, nós também vimos que tem a esperança morta, né? A gente viu que lá em 1 Pedro 1, de 3 a 5, que a esperança viva está no fato de acreditarmos em estarmos no futuro de glória com Deus. Logo, a esperança morta, a Bíblia diz lá em... cadê? Eu não anotei aqui esse versículo, mas tem o texto que diz, achei, 1 Coríntios 15, 19 diz assim, que se nesta vida esperamos em Cristo, que só nessa vida esperamos, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós acreditarmos apenas nas coisas materiais, se nós tivermos esperança apenas nas coisas materiais, seremos o mais miserável de todos os homens. Essa esperança é uma esperança morta, porque ela está fadada a acabar quando nós morrermos. Mas a esperança daqueles que creem no Senhor, a esperança daqueles que receberam Jesus como seu Salvador, está baseada lá, tem a sua fé lá em Coríntios 2,9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Então, essa é a esperança viva que nasce em nossos corações por meio da fé, nós temos guardado em nosso coração. Mas nessa noite, só temos uma pincelada na fé e a esperança, né? Pregamos isso nas vezes passadas. Nós hoje vamos falar sobre algo ainda maior, que é o amor. E aí o texto base da nossa mensagem nessa noite está lá em 1 Coríntios 13. Ele é um texto que ele parece um poema, eu gostaria de ler ele inteiro. Quem tiver sua Bíblia pode abrir. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Então quem tiver com a Bíblia procurando, vou dar um tempo para achar. 1 Coríntios 13. Nós vamos ler do 1 ao 13. Vou dar um tempo para todos acharem e acompanhar a leitura. Primeira Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim o texto: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como um prato que retina. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho.
Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esse texto, se a nossa mensagem ela parasse aqui, né, nós já teríamos aqui a definição e toda a explicação do que é o amor. Mas nós vamos estudar mais um pouco e conhecer mais um pouco sobre o amor. Sabe, nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós cremos nos dons de língua, nós cremos nos dons de profecia, nós cremos no dom de cura. Mas o texto que acabamos de ler diz que ainda que nós tenhamos esse dom, esses dons, se não tiver amor, se isso não for por amor, de nada vale. Nós vimos que a fé sem obra é morta, mas que nós devemos, por meio da nossa obra, manifestar a nossa fé. E através das nossas obras, das nossas atitudes, que a nossa fé ela é demonstrada ao mundo. Mas o texto que nós lemos diz que, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor, nada disso valerá. Diz que o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, ele não maltrata. Diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele tem prazer na verdade. Tudo espera, tudo crê e tudo suporta. Esse é o amor que nós vamos estudar nessa noite. E dentre muitos textos que eu procurei para poder definir o que é o amor, o melhor deles eu encontrei lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Lá diz assim, que Deus é amor. O amor é Deus, Deus é amor. Essa é a melhor definição que nós temos. Deus, ele é amor. Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é interessante? Quando eu estava estudando esse texto, eu achei que é muito comum a gente usar esse texto no evangelismo, né, para pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, né? E a gente fala ali sobre o amor dele manifestado através da morte do seu filho. Mas aqui nesse texto a gente consegue ver a fé, a esperança e o amor. Olha, porque Deus amou o mundo. Então nós temos aqui o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aqui está a fé. Glória a Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a nossa esperança. Um texto tão comum que a gente, né, compartilha. Eu nunca tinha parado para pensar assim, né? Aqui nesse texto está a fé, a esperança e o amor. Nós cantamos aqui, quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Esse texto ele está em Romanos capítulo 8, e ele continua dizendo, porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Sabe, o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, nada pode nos afastar deste amor. Não há nada que façamos para que Deus nos ame mais. Não há nada que façamos para que Deus nos ame menos. Se pecamos, Ele nos ama. Se estamos fortes, como a música que nós cantamos também, se estamos fortes, se estamos de pé, Ele nos ama. Mas se estou caído, Ele não deixa de me amar. O amor dele é incondicional.
O amor de Deus é incondicional. Mas aqui fica um alerta. Nada me separa do amor de Deus. Mas tem uma coisa que me separa de Deus. Do amor dele não, mas de Deus separa. O pecado. O pecado, ele pode separar o homem de Deus. Inclusive de maneira eterna. Os homens pecadores que não se arrependem, que não entregam, mesmo Deus o amando, se eles não reconhecem, não recebem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, estes pecados podem afastá-la de Deus, inclusive eternamente. Porque os céus, eles estão guardados para aqueles que aceitaram a Cristo. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele vai me amar se eu ando corretamente, se eu busco andar corretamente, ou não, ele vai me amar do mesmo jeito. Mas se eu ando na sua presença, eu tenho comunhão com ele. Se eu ando em pecado, eu me afasto dele. Então nada me afasta do amor de Deus. Mas o pecado me afasta da sua presença. Por isso devemos andar em comunhão com o Senhor. Em Colossenses, ele traz uma definição bem interessante também de amor. Colossenses, capítulo 3, versículo 14 diz: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Define o amor como elo perfeito. Vocês sabem o que é um elo? Quando nós temos uma corrente, ela é formada por diversos elos, uma entrelaçada na outra, e nós temos ali uma corrente. Um elo sozinho pode fazer muita coisa? Não, né? Mas o elo, quando junta, né, um com o outro, você forma uma corrente, você tem ali uma ferramenta muito forte. Eu venho recentemente do Amapá, né, o último estado que eu estava antes de vir para o Rio de Janeiro, e lá é muito comum as estradas de barro e os carros ficarem atolados. E tem carro que, mesmo sendo 4x4, carro grande, caminhões, ficam atolados e eles só saem com aquele trator de esteira puxado por uma corrente. Então é muito comum a gente ver carretas pesando toneladas serem puxadas por um trator de esteira através de uma corrente. Isso comprova como o elo de uma corrente, né, junto é forte. Aí ele compara, fala que o amor, ele é o elo perfeito. Ele diz, inclusive, que em outras linguagens fala que é o vínculo da perfeição. O amor, ele gera união. O amor gera união. Nós cantamos aqui nessa noite: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, o amor de Deus em nossos corações, ele vai gerar o amor ao próximo, vai gerar em nós o amor um para com os outros. E então viveremos em união. Se não há união, não há amor. É impossível haver amor e não haver união. É impossível haver união sem amor. Lá em João 13:35, Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós definimos amor, e agora vamos falar um pouco sobre amar. O próprio Jesus disse que o mundo vai conhecer que nós somos os seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. A Bíblia chega a dizer que se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, aborreço o meu irmão, não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Não tem como amar a Deus e odiar o seu irmão. Quem ama a Deus, ele é cheio do seu amor, a ponto de transbordar deste amor para o seu próximo. E o amor, como falei, gera união. O próprio Jesus, ele orando
Sabe, tem um texto lá em João 17, a partir do 21, que Jesus ora por nós, a igreja dele hoje. Ele diz assim: Pai, que eu não oro apenas por esse que me deste, mas por aqueles que haverão de crer, que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, o amor, a união, quando nós formamos o corpo de Cristo, quando nós nos tornamos um, isso é o principal fator para que o mundo creia que Cristo é o amor de Deus. É necessário amarmos, vivermos em amor. Mas amar não é fácil. É muito fácil eu amar o meu filho. É muito fácil eu amar os meus pais. É muito fácil eu amar o meu irmão, que é meu amigo, que me encontra aqui na igreja, que nós... Mas Jesus também disse: se eu amo apenas o meu amigo, que diferença eu tenho? Que diferença eu estou fazendo? Alguém sabe qual é o novo mandamento? Vivemos no período do Novo Testamento, né? E existe um novo mandamento. Alguém sabe dizer que mandamento é esse? Alguém pode falar? E ameis uns aos outros. Ameis uns aos outros. E como Jesus amou. Algumas pessoas dizem assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse não é o novo mandamento. Não é o novo mandamento. Esse mandamento está lá no livro de Levítico. Alguém perguntou a Jesus: olha, qual o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus disse: olha, o maior de todos os mandamentos que está lá na lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse não é o novo. Esse é o antigo mandamento, a antiga lei. Essa é a maior de toda a lei, é essa. Mas Jesus veio trazer um novo mandamento. E esse novo mandamento, ele está lá em João 13:34. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. É muito mais do que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque de repente eu posso não gostar de mim mesmo. Algumas pessoas se odeiam tanto que se cortam. Algumas pessoas se odeiam a ponto de se matar. E se eu amar a Deus, se essa pessoa amar ao próximo como ama a si mesmo, ela não vai... Amar ao próximo, amar ao irmão como Cristo nos amou. Ou seja, amar ao irmão a ponto de entregar a sua vida por ele. Esse é o novo mandamento. E isso não é uma coisa fácil. Como eu falei, amar ao filho, amar ao pai, é muito... Mas amar ao inimigo. Amar ao inimigo. Crente tem inimigo? Temos. Podemos ter alguns inimigos. Não podemos odiar esse inimigo, mas podemos ter um inimigo, sim. Vou dar um exemplo. Inclusive eu tenho um vídeo que eu baixei aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando eu morava em Pernambuco ainda, eu fui vítima de um assalto. O cara chegou com a arma, né, e levou o meu carro. Eles eram meus amigos? Não, eles não eram meus amigos. Não eram, naquele momento eles eram meus inimigos. Meus irmãos, eu fiquei tão revoltado com aqueles assaltantes. Eu prestei queixa e no meu coração, assim, não era uma coisa boa, era uma coisa ruim mesmo. Era um ódio dentro do meu coração. E cada dia que passava, quando eu lembrava daquele episódio, eu ficava ainda mais com raiva no meu coração. Aquela coisa ruim, sabe? Que sei lá, talvez, se eu encontrasse com ele, talvez fosse capaz até de matar. Foi um ódio que eu estava naquele momento deles. Isso aí não é um sintoma daquele que nasceu de novo. A Bíblia diz que o amor, ele não se ira facilmente. Nós acabamos de ler, não foi isso? Mas, meus irmãos, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós estamos errados, nós temos a
a consciência. E passaram-se alguns dias e meu carro não foi recuperado. E em algum momento eu senti que aquele rancor que eu estava sentindo no meu coração por aqueles inimigos, né, ele não estava me fazendo bem. Já não bastava o prejuízo do carro, né, e ainda mais ficar guardando uma raiva, um ódio dentro do meu coração, isso não fazia bem. E aí eu estava dirigindo, e aí eu comecei a orar por aqueles bandidos. Quando eu comecei a orar, eu disse a Deus que tivesse misericórdia da vida deles, que desse a oportunidade deles nascerem de novo, de ter um encontro com Jesus, de mudar de vida. Eu comecei a interceder por aqueles meus inimigos. E a partir do momento que eu comecei a orar, eu estava dirigindo e comecei a fazer essa oração. Sabe, foi como um grande fardo pesado que estava nas minhas costas que começasse a sair. Eu comecei me sentindo leve. E naquele momento, no meu coração, nasceu perdão e o amor por aqueles. Coincidência ou não, naquele mesmo dia meu carro foi achado e recuperado. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aquele que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Então eu mostrei aqui um episódio em que existia um inimigo, sim. Eles não eram meus amigos, né? Mas no primeiro momento eu falhei, eu pequei, eu não deveria ter guardado aquele ódio no meu coração, aquela raiva no meu coração. Mas o fato que aconteceu, depois o Espírito Santo foi movendo o meu coração. Eu não sei quem foi, nunca vou saber, né? Mas eu espero que Deus ele tenha alcançado aqueles jovens e tenham dado a ele a oportunidade de mudar de vida. E embora eu acho que nunca mais poderei vê-los, eles estão perdoados. Porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor perdoa. O amor perdoa. Eu fiz um texto aqui, amar como Cristo amou, é dedicar sua vida aos outros, é servir a todos, é morrer se preciso for em favor do seu próximo, é alegrar-se com os que se alegram, é chorar com os que choram. O próprio Jesus disse lá em Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em favor de muitos. Amar como Cristo amou é isso. Não é ser servido. Amar como Cristo amou é servir. Em 1 Coríntios 10, versículo 24 diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, o seu próprio interesse, mas sim o dos outros. Isso é amar como Cristo amou. Isto é seguir o novo mandamento que ele veio nos trazer. Amar como ele nos amou. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos assim: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Se eu digo assim, olha, Senhor, me perdoa assim como eu tenho perdoado ao meu irmão, e eu não perdoo meu irmão, então obviamente eu não serei perdoado. Se eu digo, me perdoa como eu perdoo. Para eu ser perdoado, eu tenho que perdoar. Amar é perdoar aquele que me ofendeu. Nós cantamos aqui: perdoar aquele que me ofendeu. Não foi isso que nós cantamos? Amar é isso. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Em Lucas 6, do 31 a 36, diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem um bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim.
Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam a devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber a devolução. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhe o bem. Emprestem a eles, sem esperar receber de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Esse texto está lá em Lucas 31, 36. Foi o próprio Jesus quem falou. Em Mateus 5,34 ele continua dizendo: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Foi justamente aqui, desse orar pelo que maltratam, que o Senhor colocou no meu coração o amor por aqueles que me assaltaram. Foi em maio de 2020. Seguindo ainda sobre amar, como eu devo amar? Já vimos muita coisa sobre isso. O apóstolo, lá no livro na carta romana, o apóstolo escreveu lá no versículo 9 e 10, capítulo 12, o amor não seja fingido. Não é amar com falsidade. Não é abraçar aqui o meu irmão e quando ele der as costas eu maltratar, falar mal dele. O amor seja verdadeiro. O amor não fingido é o amor verdadeiro. Em 1 Pedro 4,8, sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Mas, como devo amar? Devo amar como Cristo amou. E amar como Cristo amou também é amar fazendo o bem ao próximo, ajudando em suas necessidades. Nós vimos que a fé sem obras, ela é morta. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Mas é impossível aquele que foi alcançado pela graça da salvação, que foi alcançado pelo amor de Deus que está em Jesus Cristo, é impossível para essa pessoa que recebeu esse amor não se compadecer do seu próximo que está necessitado. E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: quem, pois, tiver bens neste mundo, e vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Como que alguém pode ter bens, pode ter comida, ver seu irmão com fome, parecendo fome, e não ajudando em sua necessidade? Como pode dizer ele que tem o amor de Deus em seu coração? Sabe? Às vezes, nós queremos ter o costume de orar por todas as situações. Nós devemos sim orar, mas tem momentos que só oração não é suficiente. Se alguém está com fome, eu não vou orar por ele, não. Eu vou dar de comer. Se alguém está com sede e eu tenho água, eu não vou orar por ele, eu vou dar água para ele beber. Se alguém padece de necessidade, não tenho o que vestir, eu tenho o suficiente para compartilhar, eu vou dar de vestir. O próprio Jesus, ele disse assim, quando ele estava falando sobre ilustrando, né, sobre o julgamento, o grande dia, ele dizia assim, tive fome e me deste de beber, tive sede, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestis, tive preso e me visitaste. Aí alguém vai dizer assim, Senhor, quando foi que eu fiz isso? Todas as vezes que fizeres a um dos meus pequeninos, fizer a mim. Entra para o gozo eterno. Não é assim? Não é que as obras vai nos salvar, nos fazer, não é isso.
É porque eu fui salvo, por meio da fé, isso gerou em mim um amor a ponto de não ver o meu próximo padecendo e não ter o amor por ele, não ajudá-lo. E por eu ter recebido essa graça da salvação, por ter recebido esse amor, eu ajudei como se estivesse ajudando, como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Isto é um sinal daquele que foi alcançado pelo amor de Deus. Em Romanos 13:10 diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento de toda a lei é o amor. Em 1 João capítulo 7, ou capítulo 4, 7 e 8 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João capítulo 4, 19 e 20 diz: oh, meu irmão, muito obrigado. Olha que beleza. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não o vê. E em Gálatas 5, 22 e 23 é: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança ou temperança. E contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito, o primeiro item que ele fala é o amor. Todos nós que fomos nascidos de novo, que fomos alcançados pelo amor de Deus, recebemos do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele gera em nós o fruto. E a parte desse fruto é o amor. Importante dizer que aqui nós não temos os frutos do Espírito. Diz que é o fruto. Assim como você tem uma melancia, né? A melancia você tem a casca verde, você tem a parte branca, tem a polpa vermelha, tem a semente, né? Dentro da semente já tem algo mais, ou seja, um fruto que é composto de vários itens. Né? Então, o fruto do Espírito é tudo isso: é o amor, é o gozo, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Né? Isso é o fruto daqueles que receberam o Espírito Santo. Se eu não amo, eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim. Mas eu sei que aqui é uma igreja amorosa. Né? Eu sinto isso quando eu participo do culto aqui com os irmãos. Né? E já estou encerrando. Eu quero encerrar dizendo para a igreja que possamos permanecer firmes no amor de Deus, servindo com alegria a Ele e ao meu irmão, ajudando uns aos outros em suas necessidades. Ninguém nunca tem tão pouco que não possa compartilhar com quem não tem. Tem uma história que diz que estavam 12 mendigos à beira da estrada e alguém chegou e deu a um deles um pão. Ele dividiu esse pão com aquele que estava ao seu lado. Não sei se é uma história verídica ou se é história. História é um fato verdadeiro. Histórias é um conto. Não sei, mas faz sentido. Ah, meu irmão, mas eu tenho tão pouco. Não dá para ajudar. Dá sim. Dá sim. Alguém que precisa mais que você. E dá sim para compartilhar. Cristo, mesmo sendo Deus, Ele veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós. Pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz. Porque Ele nos amou. E assim como Ele nos amou, Ele disse que é assim que nós devemos amar uns aos outros. Amém? Amém. Que o Senhor possa ter guardado essa palavra no coração da igreja. Eu gostaria de cantar mais uma vez uma música com vocês. Só que nesse louvor
Nós não vamos fazer como nós cantamos na primeira vez, nós vamos nos levantar. O refrão dessa música vai dizer assim, que é bom demais abraçar o meu irmão, apertar sua mão e lhe dizer te amo. Então nós vamos poder ter um momento de comunhão. Nós vamos nos levantar, vamos começar a cantar e nós vamos ter a oportunidade de abraçar o irmão, de apertar a sua mão e dizer, eu te amo em Cristo. Vamos louvar o Senhor com essa música? Deixa eu pegar o violão aqui.